Após 3 anos de um conflito devastador e implacável, a Ucrânia se encontra mergulhada em um cenário de exaustão extrema, onde a esperança de retomar o controle de seus territórios se mistura à desesperança causada por inúmeras perdas humanas e materiais. A guerra, que já ceifou a vida de centenas de milhares de soldados e civis, além de ter esgotado os recursos e a resistência da nação, transformou cada centímetro de solo em um símbolo de sacrifício e dor. Em meio a esse panorama de destruição, as negociações de paz passaram a ser vistas como a única alternativa para tentar reerguer um país tão profundamente marcado pelo conflito. Contudo, a ascensão de Donald Trump à Casa Branca trouxe mudanças drásticas e redefiniu os rumos dessas conversas, colocando em xeque as esperanças depositadas no apoio ocidental. Com a Ucrânia perdendo mais de 20% de seu território para os avanços russos, somados a um saldo trágico de mais de 500.000 de baixas militares e a deserção de centenas de milhares de recrutas das linhas de frente, a estrutura de defesa do país se tornou vulnerável, especialmente na região de Donetsk, onde os russos conseguiram nos últimos meses conquistar diversas cidades estratégicas. Foi nesse contexto que o presidente dos Estados Unidos, ciente da fragilidade de Kiev, passou a defender que, para encerrar o conflito, seria necessário atender às condições impostas por Moscou, colocando Zelensky contra a parede e forçando-o a aceitar um acordo que, em última análise, traria benefícios maiores para os interesses russos do que para a soberania ucraniana. Essa visão, sustentada por Trump, ganhou ainda mais força com as declarações de seu secretário de defesa, Pete Hegseth, durante uma cúpula de defesa em Bruxelas. Em pronunciamentos concisos, Hegseth afirmou categoricamente que os Estados Unidos não estariam dispostos a enviar tropas para reforçar as forças ucranianas, descartando a possibilidade de que a Ucrânia recuperasse integralmente os territórios perdidos, e enfatizando que a entrada do país na OTAN era, de fato, irrealista. Ao mesmo tempo, uma longa e decisiva ligação telefônica entre Trump e Vladimir Putin selava os contornos de um acordo que prometia encerrar a guerra, mas que na prática deixaria Kiev desprotegida e sujeita aos termos impostos por Moscou. Após ser questionado por jornalistas, o presidente americano reafirmou sua posição, concordando com Hegseth ao declarar que, mesmo em uma negociação de paz viável, a Ucrânia jamais recuperaria a totalidade de seus territórios e, surpreendentemente, chegou a sugerir que, mediante um acordo, o país poderia inclusive fazer parte do território russo. Tais afirmações, que destoavam das expectativas depositadas pelos apoiadores ocidentais, decepcionaram profundamente Zelensky, que afirmou recentemente que a Europa, por si só, não seria capaz de oferecer garantias de segurança significativas à Ucrânia sem o imprescindível respaldo americano. Para o líder ucraniano, a única alternativa para impedir novos ataques e assegurar a integridade nacional seria a entrada no bloco da OTAN, medida que, segundo ele, representaria o único caminho para a proteção de seu país. Ciente de que, sem o mesmo nível de apoio militar e estratégico oferecido durante o governo Biden, conter os avanços russos seria cada vez mais difícil, Zelensky recorreu a uma proposta ousada e, para muitos, desesperada: oferecer à Rússia a devolução da região de Kursk em troca da recuperação dos territórios ocupados. Entretanto, como era previsível, essa iniciativa foi prontamente rechaçada pela Rússia, com o porta-voz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, deixando claro com veemência que Moscou não aceitaria qualquer oferta de troca de territórios, afirmando: "Isso é impossível. A Rússia nunca discutiu e não discutirá a troca de seu território, e as unidades ucranianas serão expulsas de Kursk. Todos que não forem destruídos serão expulsos." Essas palavras deixaram evidente que, em qualquer eventual negociação de paz elaborada sob os auspícios de Trump, a Rússia não cederia sequer 1 centímetro de terra conquistada por seu exército. Ao contrário, os termos do acordo poderiam ser ainda mais severos, exigindo que a Ucrânia entregasse as regiões remanescentes de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk,
áreas que já haviam sido anexadas ao território russo no fim de 2022. Embora esse cenário se apresente de forma dura, ele reflete a crua dinâmica do âmbito geopolítico. Nele, a imposição de uma vontade não se fundamenta em argumentos do direito internacional, como sugere a mídia ocidental que apoia a Ucrânia, mas sim no poder militar e na capacidade de subjugação de uma nação sobre a outra. Trata-se, portanto, da eterna lei do mais forte, que impera no mundo desde seus primórdios. Nos últimos meses, com a consolidação dos avanços russos e o investimento contínuo em defesa, que, segundo dados do The Military Balance, supera os gastos combinados de toda a Europa, foi reforçada a ideia de que a Rússia dificilmente abriria mão de suas conquistas. Diante dessa realidade, a proposta de paz, na visão de Trump, transformou-se em um instrumento para colocar a Ucrânia contra a parede, explorando suas fragilidades e sua incapacidade de conter o ímpeto russo, pois essa é a solução mais rápida para encerrar um conflito que vem drenando os recursos dos Estados Unidos. Para Trump, a prioridade máxima é, acima de tudo, encerrar o conflito, independentemente de quem esteja certo, pois, conforme defendido por ele, a América está em primeiro lugar e gastar bilhões de dólares para proteger um país estrangeiro se mostra incompatível com esse princípio. Em meio a todas essas manobras e previsões, um grande cerco se aproxima de Zelensky. Durante os mais de 3 anos de conflito, o líder ucraniano empenhou-se na ideia de uma guerra santa contra a Rússia, mobilizando uma nação inteira e custando a vida de mais de 500 mil homens, enquanto a infraestrutura do país era sistematicamente destruída, resultando em prejuízos que chegam a trilhões de dólares, para, ao final de tudo, a Ucrânia se vê privada do controle de seus territórios ocupados. Certamente, o povo não esquecerá as inúmeras capturas forçadas de homens para lutarem contra a própria vontade e os milhões de exilados separados de suas famílias e de suas raízes, fruto de uma liderança que, ao privilegiar os interesses da grande aristocracia nacional, optou por arriscar a vida de seus cidadãos em uma guerra cuja vitória era, desde o início, improvável. Neste cenário de incertezas, o debate sobre as condições para o encerramento do conflito ganha contornos de uma disputa geopolítica em que os interesses estratégicos dos grandes poderes se sobrepõem às legítimas aspirações de um país em luta. A postura adotada por Washington, sob a liderança de Trump, revela uma abordagem que se distancia dos ideais de solidariedade e cooperação defendidos por administrações anteriores, privilegiando uma solução que visa, prioritariamente, conter o conflito, mesmo que isso signifique compactuar com termos que beneficiem diretamente os interesses russos. Enquanto líderes europeus e representantes de instituições internacionais buscavam, sem sucesso, articular um apoio robusto para a Ucrânia, as declarações de Trump e as negociações com Putin evidenciavam um abismo entre a retórica de apoio e a prática efetiva da política externa americana. Em Kiev, a desesperança se alastra entre os cidadãos que, cansados de ver suas cidades em ruínas e de contar perdas irreparáveis, se veem forçados a aceitar acordos que não contemplarão a verdadeira restauração de sua soberania. A tentativa de troca de territórios, ao oferecer Kursk em um esforço para reverter a maré dos avanços russos, acabou por expor a dificuldade em conciliar o desejo de manter a integridade nacional com a necessidade de preservar as já exauridas forças de defesa. A resposta inflexível de Moscou, que descarta qualquer possibilidade de negociação nesse sentido, reforça a determinação de um governo que, a cada avanço, consolida sua presença e demonstra que não cederá a nenhum território estratégico. Esse impasse, marcado pela intransigência russa e pela postura de contenção dos Estados Unidos, delineia um futuro incerto, onde a paz, se alcançada, poderá trazer um equilíbrio de poder que comprometerá definitivamente a soberania ucraniana. A narrativa que se desenha é de contrastes e escolhas dolorosas, em que cada decisão reverbera não só nos bastidores do poder, mas também na vida dos cidadãos que carregam as cicatrizes de um conflito que parece interminável,
As implicações de um acordo forçado, onde a integridade territorial é sacrificada em nome de uma estabilidade que beneficia os grandes poderes, deixarão marcas profundas na geopolítica da região, servindo de exemplo de como interesses estratégicos podem ditar o destino de nações inteiras. A exaustão dos recursos humanos e materiais, aliada à desconfiança crescente entre os aliados internacionais, cria um ambiente propício para a imposição de condições que, embora apresentadas como soluções pragmáticas, acabam por minar o direito inalienável de um povo à autodeterminação e à recuperação de suas terras. Seja membro do canal e ajude a manter a produção de vídeos de qualidade. Criar conteúdos de alto nível exige investimentos em softwares e demanda muito tempo de edição e pesquisa. Além disso, a monetização ainda é baixa, tornando o desafio ainda maior. Com seu apoio, posso continuar aprimorando os vídeos, trazendo novidades e garantindo a qualidade que vocês apreciam.